Uma situação alarmante tem assombrado a vida dos pais e educadores brasileiros. A cada dia, casos e mais casos de pedofilia estão aparecendo na mídia com mais frequência. A pergunta engasgada na garganta de todos é: por quê? Estariam acontecendo mais desses tristes episódios ou as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar? Para responder a esta e outras questões, no Mídia de hoje, entrevistaremos a promotora de justiça e colaboradora da CPI da pedofilia em Brasília, Catarina Cecim-Gazelli. Doutora Catarina, muito obrigada pela presença no Mídia. Eu que agradeço. Doutora, o que exatamente caracteriza a pedofilia? A pedofilia, na realidade, cuida-se de um transtorno de preferência sexual. A pessoa, seja homem ou mulher, não importa, né, o sexo do agente agressor, ofensor, tem atração por criança. Também existe o termo parafilia, não somente pedofilia, que é justamente essa atração, é como se fosse um amor, mas não um amor puro, né? Mas um amor com interesse físico sobre infantes. Isso, na realidade, caracteriza a expressão pedofilia. No trato médico, na questão de medicina, nós podemos conversar, se conversarmos com um psicólogo, com um psiquiatra, vamos dizer que pedófilo é um ser possuidor de uma doença, de alguma anomalia. Alguns dizem que é uma anomalia psíquica, outros dizem que não é psíquica, enfim, aqueles termos técnicos que pessoas como eu, da área jurídica, da área do direito, podemos até não entender bem. Agora, para nós da área do direito, a pedofilia sendo essa conduta, não é, de preferência sexual transtornada, para nós não chega a ser nenhuma doença, nenhuma anomalia. Nós entendemos que a pessoa opta, ela faz uma opção por variados motivos, por motivos diferentes. Pode ser mais prático, mais fácil pegar uma criança do que uma pessoa adulta. Essa criança pode estar sob o julgo dela, subordinada a essa pessoa adulta de alguma maneira, seja numa escola, seja dentro de um lar, numa família, enfim, seja aonde for, não é? Um clube, enfim, que a criança seja frequentadora assídua, mas que haja uma subordinação. Então, para nós não entendemos que, como outras áreas entendem genericamente ser doença. No momento em que a pessoa que pratica atos de, para nós, pedofilia, para nós do direito, e ela é investigada e posteriormente processada, no momento em que ela vai fazer a defesa, o advogado de defesa, dentro dos ditames aí da Constituição Federal, correto? O advogado, se entender que, como defesa, que a pessoa é portadora de uma doença mental, que não tem condição de entender o caráter ilícito de sua conduta, que não consegue se controlar, ela vai então requerer, e o juiz concederá com certeza, que seja elaborado, confeccionado um laudo de insanidade mental do acusado. Isso existe no Código de Processo Penal, essa figura do laudo, e aí se paralisa a ação penal e os psiquiatras farão esse trabalho, entrevistarão o acusado, enfim, e darão um laudo. Se a pessoa realmente não tinha condição alguma de entender o que estava fazendo, é um doente mental realmente, ou se ele tinha reduzida somente a capacidade desse entendimento, enfim, mas isso é matéria de defesa. Sim. Agora, considerarmos todo ou toda pessoa, né, que pratica atos de pedofilia como amentais ou doentes mentais, nós do direito não vamos para essa área. Entendi. E existe alguma diferença entre abuso sexual infantil e pedofilia, ou é a mesma coisa? No direito brasileiro, no nosso direito criminal, são situações sinônimas. Veja bem,
Se a pedofilia, como dito anteriormente, é um transtorno, correto? De preferência sexual, a pessoa que sofre essa conduta é o abusado sexual, não é isso? E o agente ativo, o abusador. Então, quando se fala em abuso sexual, você pode estar falando em vários tipos penais também. Atentado violento ao pudor, que está no 214 do Código Penal. Pode estar falando do estupro, que é o artigo 213 do Código Penal. O abuso sexual pode estar no Estatuto da Criança e do Adolescente, naqueles crimes do 240, 241, no 244A do Estatuto da Criança, enfim, que no Estatuto da Criança tem essa parte referente a regras de informática e telemática, internet. Quer dizer, o abuso sexual, ele não só acontece presencialmente, corpo a corpo, pode ser também vias de internet e telemática, correto? Houve até há pouco tempo já uma alteração na legislação por conta dos casos de delitos de abusos sexuais por internet. Então, pedofilia, atualmente, não é? Atualmente, esse primeiro semestre de 2009, para nós, são expressões sinônimas, pedofilia com abuso sexual, sendo que você abre uma chave em abuso sexual para vários tipos penais. Certo. E existe um perfil traçado do pedófilo? As pessoas tentam, né? Os cientistas, as pessoas pesquisadoras, mas, na realidade, é um perfil, como se matemática, 1 mais 1 tem que dar 2 para nós, né? Leigos em matemática, mas que fazemos contas todo dia para a sobrevivência, isso não existe. Então, nós encontramos pedófilo em variadas classes sociais em relação a finanças, várias classes de intelectualidade, desde o analfabeto ao pós-doutor ou pós-doutora, não há. Encontramos o pedófilo com um perfil de uma pessoa muito tranquila, mas podemos encontrar um pedófilo com uma pessoa agitada. Cada caso é um caso, mas tem monografias, tem livros traçando perfis. De repente, pode ser até uma questão também aí regional, né? Cultural, porque também pode entrar a questão de cultura, pedofilia, por exemplo, em família, dentro da família, intramuros, né? Dentro de casa. Nós vemos também muita coisa passar pela questão do poder, da subordinação da criança a quem toma conta dela, a quem a mantém, né? Nós encontramos em algumas culturas que o pai quer ser o primeiro homem da filha, tá? Então ele vai deflorar a sua filha para depois permitir que ela venha namorar. Existe aí cultura no mundo desse jeito. Então tem variados perfis e que num lugar desse, por exemplo, ainda que venha ter uma lei proibindo isso, vai ter que se mudar a cultura do lugar para se querer condenar alguém. Então é muito difícil. Agora, nós temos aqui no Brasil percebido um número, lamentavelmente, né, eu digo, crescente na prática, olhando as DPCAs da vida, que são as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente, nós vemos um número crescente de atos de pedofilia intramuros, ou seja, dentro de casa, ou pai, ou padrasto, mãe. Nós tivemos um caso em Vila Velha de uma mãe, a mãe com 4 crianças, não era pai. Então, é difícil você encontrar como acusada, né, a mãe, uma mulher que não seja mãe, mas nós temos também. E aí, quando você fala dentro de casa, no seio da família, o padrasto também, um tio, enfim, um irmão mais velho, você encontra aquele perfil do bonzinho, a pessoa amorosa,
a pessoa protetora, é um perfil. Poderíamos tirar aí, quando é dentro da família, que raramente a pessoa de fora vai ficar desconfiada. Agora, os elementos de dentro de casa podem conhecer que esse perfil lá para fora, dentro de casa, o cidadão ou a cidadã é rigoroso com essa criança, é possessivo com essa criança, muitas vezes é violento com essa criança, correto? Então, isso aí me dificulta, eu não tenho condição, capacidade de traçar perfil. Eu prefiro dar exemplos, mas não fechar o tema. Para mim é um tema aberto, é perfil de pedofilia, de pedófilo. A senhora mesmo falou que os abusos costumam acontecer em casa. Isso dificulta a identificar a pedofilia? Sobremaneira. Dificulta, e aí nós vamos pegar problemas sociais, especialmente no nosso país. Problema de desemprego, problema de saúde, falta de saúde, problema de educação, falta de orientação, certo? Encontramos vários problemas sociais que vão propiciar que aconteça isso dentro das famílias e que, lamentavelmente, vão dificultar a delação, a denúncia. Exemplo, quando acontece do pai, aí tem o pai, tem os filhos, não é isso? Tem a mãe ou o padrasto, enfim, um irmão mais velho, que é o filho dessa mãe, ou filho desses pais, mas que é ele quem sustenta o lar, por alguma razão. Muitas vezes a questão econômica faz com que as pessoas fechem os olhos, não denunciem, porque não sabem como vão viver depois daquilo, caso essa pessoa seja processada. E isso aí a gente vê que é um fator que tem que ser trabalhado com muita seriedade pelos governos. Isso aí é algo assim, o poder público tem que trabalhar também olhando para esse lado. Não é aquela história, né, do furto e do roubo e do latrocínio, não é isso, que a gente não pode ficar culpando o desemprego para a pessoa ficar pegando, não é, o que não é seu, né? Subtrair coisa alheia e até matar para subtrair, enfim, não é por aí. Mas também a gente sabe, no fundo, que acontece muito crime patrimonial quando há um desemprego numa determinada região. Aí naquele período, né? Na pedofilia também, você pega essas questões sociais. E muitas vezes a criança também não comenta com outro adulto da casa, com medo de ser morto, ou o pedófilo ou pedófila diz que vai matar o pai ou a mãe, ou que vai matar o irmãozinho, enfim, por ameaças. Então, a criança vitimada também, ela pode não contar. Agora, acontece também isso. Agora, os vizinhos é que estão delatando com a CPI da pedofilia. Isso aí trouxe uma mexida social. Os vizinhos estão delatando, os professores nas escolas estão avisando, postos de saúde, os agentes de saúde estão avisando. Então, está havendo essa conscientização. Mobilização. O mídia vai para um breve intervalo e volta já. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Voltamos com o mídia, falando hoje sobre pedofilia. Doutora, a senhora acha que uma lei específica para pedofilia é necessária? Não, uma lei não. Agora, um tipo penal dentro do Código Penal, eu acredito que sim, que seja necessária. Porque
na questão, por exemplo, 2 artigos que estão para mudar, que tem que mudar, não tem condição. O do estupro, artigo 213, e do atentado violento ao pudor, artigo 214. Nós temos que colocar ali parágrafos nesses artigos, dizendo assim, estupro em pedofilia, pena, tanto a tanto, certo? Atentado violento ao pudor em pedofilia, tanto a tanto. Ou outra expressão que coloque, porque são os crimes assim, mais graves que nós verificamos na questão de abuso sexual contra menores. Criança no Brasil, né, até 12 anos incompletos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nos projetos de leis, nós estamos querendo colocar o estupro e o atentado em pedofilia até 14 anos incompletos. Certo. O número de denúncias aumentou consideravelmente, o que não quer dizer que estejam acontecendo mais casos de pedofilia, e sim que as pessoas estão tendo coragem de denunciar. A mídia, ela cumpre o seu papel no que diz respeito a mostrar a necessidade de fazer a denúncia da pedofilia? Está cumprindo um relevantíssimo papel, ao meu sentir, e nós que trabalhamos, né, colaboramos na realidade com a CPI da pedofilia em Brasília, lá no Senado, nós estamos muito satisfeitos. O grupo, são vários promotores e procuradores de justiça, delegados federais, peritos da Polícia Federal, formando um bom grupo, né, de colaboradores com os senadores. Nós estamos bem satisfeitos porque a abundância da informação, quer dizer, informar cada vez mais, é um dos elementos da democracia. E nós precisamos, porque a criança, pela Constituição Federal, especialmente a criança, as questões sobre ela, cuidam-se de prioridade absoluta. Esse termo é da Constituição Federal. Absoluta prioridade. E nós temos que cuidar da saúde física, da saúde mental das crianças, prioridade absoluta. Então, quando a mídia começou a mostrar o desenvolvimento da CPI da pedofilia há um ano atrás, ali começou a nascer um movimento no Brasil inteiro. Você tem uma ideia, Aline? Pelo Brasil inteiro tem movimentos com a nomenclatura todos contra a pedofilia. E isso começou a existir através das estações de rádio, televisões de todo o país. E muitas vezes as pessoas assim, pensam que foi no Espírito Santo, porque o senador Magno Malta é eleito, né, por aqui, do PR, do Espírito Santo, mas na realidade, salvo engano, foi no estado do Pará o primeiro movimento Todos contra a Pedofilia, mas foi a partir da CPI. Então, esses movimentos Mães contra a Pedofilia, você não tem noção de quantas pessoas se unem, se juntam pelo Brasil aí afora, nesse combate a essa conduta maléfica, porque a sociedade ela fica doente. E é bem natural que o abusado sexualmente de hoje seja futuramente um abusador. Então, a sociedade se organizou a partir da mídia estar demonstrando essas situações degradantes dos seres humanos, não é? E se fortaleceu o movimento em todo o país. Não é algo só em Brasília, ou só no Espírito Santo, ou só em São Paulo, enfim. É o Brasil inteiro que está se unindo. E audiências públicas acontecendo. A Assembleia Legislativa aqui do Estado do Espírito Santo, coisa de 1 mês e meio atrás, ela instalou uma CPI da pedofilia, o que nem todo mundo está sabendo. Eu não sei como é que estão se tratando aí os primeiros trabalhos, né? Eu não fui convidada a participar de nada, mas acredito que aí meu chefe vai indicar um promotor para acompanhar essa CPI estadual. E isso, essa é uma atitude muito bem-vinda, porque lá também tem
a mídia, não é isso? Da Assembleia, tem TV Assembleia, enfim. E quanto mais se fala, melhor. Eu acho que um dos últimos papéis bem relevantes da mídia nacional, sem dúvida, é sobre essa questão da pedofilia, porque as pessoas estão entendendo a gravidade, né, delas ficarem silentes, caladas. Então, as pessoas estão se movimentando. A senhora falou aí a respeito da CPI da pedofilia em Brasília. A senhora faz parte da CPI. E quais são os debates e os resultados que a CPI já alcançou? As pessoas querem ser ouvidas, então muitas aparecem lá e durante as audiências públicas. Então, os debates têm sido voltados para não impunidade, ou seja, vamos fazer legislações que nos auxiliem a efetivamente conseguir punir quem tem que ser punido, correto? Sim. Absolver quem tem que ser absolvido, tratar psicologicamente de quem tem que ser tratado, não somente a vítima, quanto o abusador, porque muitas vezes pode sim, na matéria de defesa, o que eu disse anteriormente, né? A pessoa ter alguma deficiência, pode ser que sim, na maioria não é, tá? Dos casos que nós estamos vendo não é, mas pode ser. Enfim, nós temos feito, os debates têm sido assim dentro disso. De ponto positivo, o que nós já conseguimos? Primeiro, conseguimos que a mídia conscientizasse a população brasileira. Chamou a atenção da mídia. Chamamos a atenção da mídia, a mídia abre a sua causa, a mídia sabe que é um trabalho permanente, que não é um trabalho temporário, provisório, é um trabalho permanente da mídia brasileira, especialmente. Conseguimos também quebrar o sigilo do Orkut, pela primeira vez no planeta Terra. É o primeiro país que conseguiu, foi o Brasil. E você veja bem, Aline, não foi o judiciário, que seria o natural, foi o legislativo, o Senado Federal, que conseguiu. Quer dizer, parece um absurdo jurídico, mas na realidade, para os Estados Unidos da América do Norte, o legislativo brasileiro tem mais força do que o judiciário brasileiro. Imagina a situação também nossa, o que se pensa de nós. E essa cultura americana, né, digamos assim. E eles não aceitavam, os Estados Unidos não aceitavam respeitar as leis brasileiras, que o judiciário tem que aplicar as leis do Brasil. E eles não aceitavam respeitar. Então, agora, passa a respeitar. Então, essa quebra do Orkut é uma segunda vitória da CPI da pedofilia, né? A primeira, essa questão da mídia. Uma terceira vitória, que nós já alteramos 2 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já estamos trabalhando, os delegados de polícia de todo o país já estão trabalhando nos crimes eletrônicos, questão de informática e telemática, essas questões de via internet, que tem demais, e hoje em dia tem aquela webcam, então você imagina as situações depreciativas utilizando-se de crianças e adolescentes, são inúmeras condutas criminosas que antigamente não se podia punir, porque em 1990, quando o Estatuto foi criado, não havia isso aí. Todos nós sabemos que de 92 para cá é que o Brasil politicamente se abriu às importações, não foi isso? A questão da economia no país foi de 1990, 92 para cá. Então, no período que foi feito o Estatuto, não tinha como. O Estatuto é lindo, ele é bem elaborado, ele é muito elogiado, mas como outras leis, ele ficou defasado. Então, nós alteramos agora e já está sendo aplicado. Por exemplo, posse no computador de material pornográfico de criança não era conduta criminosa, hoje já é. Expor à venda pela internet material pornográfico não era crime, hoje já é. Alguns crimes também, alguns tipos penais ali do 240, 241, tiveram os apenamentos aumentados por necessidade de processualística. O que eu quero dizer? Exemplo, algum crime que a pena mínima é de 3 anos, aí de 3 a 7, por exemplo, 3 a 8. Quando a pena mínima é 3, muitos juízes, quando é a primeira vez que a pessoa é processada e condenada, colocam a condenação no mínimo. Acabam colocando nos 3 anos.
E nós sabemos que no nosso país, quem é condenado até 4 anos, dificilmente vai ficar preso. Ele vai responder a sua condenação em liberdade. Então, isso é uma processualística. E isso aí é fato, não é imaginário, é fato real. Então, vamos mudar. Então, mudamos o mínimo de 4 ao invés de 3. Algumas observações. Essa questão de rastreamento eletrônico de presos. O Estado de São Paulo, por exemplo, esse mês está muito em foco uma lei estadual, né? No mês de abril agora de 2009, está sendo muito comentado, muito debatida, porque lá vai ter o chip de rastrear, mas não é questão só de pedofilia, não. São criminosos que têm direito a saírem em liberdade e que depois eles não voltam. A pessoa recebe o benefício do indulto de Natal e depois não volta. Passou Natal e ele não retorna para a cadeia, por exemplo. É uma coisa assim, chocante. É chocante. Enfim, a CPI também tem projeto num sentido semelhante, aí para nível nacional, né? Lei federal, para ninguém ficar discutindo se o Estado pode ou não pode, correto? Elaborar leis desse tipo, ou se é apenas o Congresso Nacional competente. E nós estamos com projetos, que eu falei anteriormente, alterar o 213, o 214 do Código Penal, que talvez, né, venha se colocar aquela terminologia pedofilia, como falamos ainda há pouco. A respeito do estupro e do atentado violento ao pudor. Tem uma questão também, um projeto de lei do senador Magno Malta, sobre a nossa dificuldade, sabe? Um pedófilo estrangeiro, de você mantê-lo preso aqui no Brasil. Então, há um projeto que está bem avançado, já está na Câmara dos Deputados, sobre alterar um determinado artigo do Estatuto do Estrangeiro, tá? Para facilitar essa demanda que o judiciário brasileiro tem, que é essa questão quando nós trabalhamos com relações internacionais. Enfim, então nós estamos na CPI com esses projetos, com algumas, né, conquistas, mas eu acredito que não é apenas realmente lei que vai mudar o país, né? Leis mais severas, penas maiores, alguns detalhes que não eram crimes passam a ser. Não é só isso que altera nosso quadro lamentável. Eu entendo que isso passa por educação, né, por orientação. Eu entendo que o poder público tem uma parcela de responsabilidade grande nisso aí. Também se passa muitas vezes por planejamento familiar, por certos temas que a gente não, né, geralmente não gosta muito de comentar, porque causa até às vezes atrito entre sociedade civil e igrejas, embora, né, o Estado seja laico, não seja um Estado religioso. Enfim, mas nós sabemos que as famílias também estão se degradando, se deteriorando, e isso aí é crescente, né? E alguma coisa tem que ser mudada. Então, a mídia tem esse papel aí relevante. Não é só a lei, não é só o legislativo. Eu acho que é trabalhar todos mesmo, né? E todos unidos aí nessa causa, porque pedofilia, a criança, ela é hoje vítima, amanhã ou depois ela pode ter uma sobrevida pequena, pode ser uma pessoa depressiva, ou ela pode ser amanhã uma pessoa agressiva, uma pessoa também que cometa o mesmo tipo de conduta. Então, a gente vai deixando a sociedade brasileira adoecer cada vez mais, e isso aí nós precisamos combater. Ok. E, doutora, quem quer denunciar a pedofilia deve procurar que meios? Olha, existe um meio que ele é brasileiro, né? Ele é nacional, ele é para todo o país, que é ligação sem pagar nada, que é o chamado Disque 100. A pessoa pega um telefone, está chamando ali, está dando linha, 100, vai bater esse telefone em Brasília, tem 200 e tantos teleatendentes, tem um pouquinho de paciência para aguardar e que vai ser atendido, ganha um número de protocolo, se a pessoa quiser já ir para o telefone até com uma caneta, um lápis,
e um papel para anotar, para depois procurar saber o que foi feito daquela denúncia que ela fez. Eles entram em contato de Brasília com os lugares que esteja acontecendo, né? Enfim, esse nacional. Aqui no estado, em qualquer estado do Brasil, pode-se procurar as delegacias de polícia, né? Delegacia de proteção, DPCA, a criança e adolescente, onde tiver, ou qualquer outra delegacia de polícia, promotorias de justiça, fóruns, para procurar falar com o promotor, com o juiz, os conselhos tutelares, procurar saber em cada cidade, em cada município, aonde que o conselho tutelar se reúne, né? E reclamar no conselho tutelar, em postos de saúde, por que não também, enfim, procurar alguém mais esclarecido que ajude a localizar alguém que vai poder ajudar. Ok. Doutora Catarina, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Nós é que agradecemos o convite. No Mídia de hoje, eu entrevistei a doutora Catarina Cicingazelli. Gostou do programa? Não? Tem alguma sugestão? Então manda um e-mail para a gente. O endereço é media@faesa.br. Lembrando que você também pode ver a programação do canal universitário pelo site www.cnuvitoria.com.br. Até a próxima semana!